Muito bem, vamos dar continuidade? Eu aproveitei e fiz um café, já tomei um café. Olha só, eu vou tentar todas as semanas sempre já deixar a aula pronta no YouTube. Por quê? Porque eu tenho tempo, preparo uma aula legal, deixo para vocês e nós temos aquele tempo online para tirar dúvida, que é alguma dúvida, alguma questão pontual sobre a matéria. Então olha só, aqui no YouTube eu criei uma lista chamada Weng. Essa lista ela não é pública, tá? Eu até tenho um canal no YouTube, eu posto alguma coisa lá, só que as nossas aulas, as nossas disciplinas, essa lista não é pública. Então, aquela primeira aula está aqui, eu coloquei aqui geral, aula 0, aulas remotas emergenciais, que foi uma aula explicativa que eu falei das 3 disciplinas que eu estou trabalhando esse semestre. Aí, todos os vídeos eu vou subir. Por exemplo, esse vídeo que eu gravei anterior, POO2, aula 1, introdução e forma de trabalho. Eu já gravei, eu já preparei, está subindo. Então, aqui nessa listagem, sempre vocês vão ver pela inicial, né? Vai ficar organizado assim, geral, que é um vídeo genérico para todo mundo, e depois a inicial da disciplina. Por exemplo, aquela é a primeira aula de programação orientada a objetos 2. Perfeito. Eu estou gravando essa segunda e vou subir. Vamos dar continuidade no que a gente estava conversando. Olha aqui. Onde que tá? Tá aqui. Eu posso fazer aqui no Python múltiplos comandos numa linha separado por ponto e vírgula. Lembrando que a linguagem Python não exige que eu termine a linha com ponto e vírgula, tá? Quando que eu vou usar o ponto e vírgula? Quando eu quero fazer múltiplos comandos na mesma linha. Continuando, eu posso declarar uma variável counter 100, miles name, an integer assignment, a floating point, a string. Por exemplo, aqui é um número inteiro, ponto flutuante com decimal e uma string, John, com aspas, tá? Print, counter, print, miles, print, name. Uma curiosidade, houve uma mudança alguns anos atrás, que era uma mudança do Python 2 para... Eu estou usando um teclado diferente, tem hora que eu fico perdido aqui. Isso. Para o Python 3. Porque o Python, desde que ele surgiu, ele sim, foi bem utilizado, é uma linguagem de uso geral. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde antes o pessoal fazia automação usando Bash. Bash, você sabe, é o Burn Again Shell, que é um dos sabores de shell do Linux. Eu não tenho só o Bash, eu tenho Korn Shell, que é o KSH, eu tenho C Shell, que é o CSH, e tem outros, tá? Que eu lembro agora de cabeça são esses aqui. Eu sempre trabalhei com Bash. Ele possui uma linguagem de script que você usa para fazer scripts de automação, tá? Que é fazer um backup, iniciar um processo, gerar um relatório, fazer um FTP de um arquivo, etc. O que acontece? O pessoal pegou anos e anos de script desenvolvidos em Shell e montaram em Python, a linguagem Python. Só que na época era Python 2. Depois houve uma mudança para o Python 3. E essa mudança, assim, ocorreu uma cisão na comunidade, porque muita gente não queria abandonar o Python 2. O pessoal queria continuar com o Python 2. Por um tempo, ambas as versões continuaram a desenvolver. Mas é lógico, é claro que hoje padrão é Python 3. Quem está começando é Python 3. Só estou falando isso para dar um exemplo. O print, lá no Python 2, ele não era uma função igual ele é aqui. Ele é uma função, ele tem aqui parênteses. Lá no Python 2 não tinha, não precisava, tá? Então é só um detalhe. Aqui eu posso declarar a variável A igual a B igual a C, que é igual a 1. A, B, C, todas elas valem 1. Desculpa. A vale 1, B vale 2, C vale John, tá? Então aqui são duas maneiras.
Lembrando que tudo isso daqui eu já comentei com vocês, só estou lembrando, né? Eu tenho os tipos de dados: números, int, float, string, listas, tuplas e dicionários. Aqui eu tenho print, uma string, print somente o primeiro caractere, lembrando que ele é base 0, né? Porque base 0, assim como C também, né? Dentro de uma lista, de uma tupla, de um vetor, de um array, começa no 0. O primeiro componente daquele array é o 0, o segundo é o 1, tá? Então aqui print str0 vai mostrar o primeiro caractere. Print str2, 2.5 vai mostrar o caractere do terceiro, tá, ao quinto. Vamos lá, vamos até, olha, acho que até aqui está escrito errado, né? Por quê? Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que tá lá? Tá print 2 ao 5. Esse aqui é o 0, tá? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o 5. Se eu coloquei do 2 ao 5, vai ser o 2, o 3, o 4 e o 5. Então esse aqui eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto caractere, né? Tá certo? Só uma observação. Beleza, eu tenho aqui também uma lista ABCD 786 2.23. A lista eu posso pegar o primeiro elemento, do segundo até o terceiro e por aí vai. Então aqui está o resultado da lista. Eu tenho também as tuplas, tá? Olha a diferença. A diferença principal entre a lista e a tupla é que a lista é dentro de brackets, né, de colchetes, e os elementos e a quantidade de elementos pode ser modificada, enquanto que as tuplas são fixas, não podem ser atualizadas e é dentro de parênteses. Então, aqui eu tenho uma tupla, ela não pode modificar. Aqui eu tenho uma lista. Eu posso adicionar itens ou remover itens dessa lista. Tá? Eu posso dar um sort nessa lista. Tem os dicionários. Os dicionários é como se fosse uma tabela de hash. Tá? Eu tenho aqui elemento, índice, valor. Né? O elemento 1, o índice é o 1. O valor é this is 1. O elemento 2, o índice é o número 2, ou 2. O conteúdo é this is 2. E por aí vai. Então aqui eu tenho um dicionário. Nome, John, vírgula. Segundo item do dicionário, código, 6734, vírgula. Terceiro item, eu tenho ali depth, departamento, sales, né, de vendas, e por aí vai. Beleza. Com base nisso daqui, o que nós fizemos? Eu passei para vocês aqui a lista 1, tá? Essa lista 1 ela até já foi feita. Provavelmente vocês já fizeram. Faça um programa que receba 2 números e retorne a soma deles. Monte um programa que receba uma quantidade de metros e retorne em milímetros. Escreva um programa que leia a quantidade de dias, horas, minutos, segundos. Calcule o total. Eu corrigi isso em sala. Faça um programa que calcule o aumento de um salário. Solicite o preço de uma mercadoria e o percentual de desconto. Exiba o valor do desconto e o preço a pagar. Calcule o tempo de uma viagem de carro. Pergunte a distância a percorrer e a velocidade média. Converta uma temperatura digitada de Celsius para Fahrenheit. Faça agora o contrário, de Fahrenheit para Celsius. Escreva um programa que pergunte a quantidade de km percorridos, assim como a quantidade de dias. Calcule o preço a pagar, sabendo que o carro custa R$60 por dia e 15 centavos o quilômetro rodado. Escreva um programa para calcular a redução do tempo de vida de um fumante. Pergunte a quantidade de cigarros fumados por dia, quantos anos ele já fumou. Considere que um fumante perde 10 minutos de vida a cada cigarro. Beleza. Como é que eu vou resolver isso aqui, Thiago? É o que eu sugeri para vocês, né? Você vai pegar, eu sugeri assim, você copiar o enunciado, ou os enunciados, vou copiar de 3 só. Vamos lá. Abre o
reply aqui. Vou pegar um aqui que está aberto. Beleza. Isso. Aí o que você vai fazer? Vamos lá. Que eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro. Aí você vem aqui no primeiro e faz uma soma. A é igual, maiúsculo, A é igual input. Número 1, 2 pontos. Será que tá certo? Não sei, você pode testar a qualquer momento. Ó, número 1, pronto. Até repetir ali, né? Beleza. B, input número 2. C, o que é o C? Eu tenho que dar um print. Basta fazer o print A mais B? Sim ou não, pessoal? Vamos ver? Executar. Número 1, 20. Número 2, 20. 2020, nosso ano. Tá certo isso aqui? Não. Por quê? Ele fez aqui um join, ele juntou o A com o B. Não é isso que eu quero. Eu tenho que falar que isso aqui é um inteiro, não é isso? Estão lembrados do int? Eu falo que é o int de A mais o int de B. O inteiro do A mais o inteiro do B, certo? O que eu vou fazer? Executo. 20, 30. Ah, agora ele somou. Terminou aqui esse primeiro? O que você pode fazer? Você pode fazer um comentário. Tem um comentário de mais de uma linha. Vamos lá. 1, 2, 3. Não é isso? Um, dois, três. Ah lá. Agora está comentários, que tudo é um comentário. Tá? Se eu executar, ah lá, não vai dar nada, porque está comentado. Aí você pode passar para o segundo e resolver. Que aí você vai manter todos num único arquivo. Lembrando que aqui o Replite, se você estiver logado, aqui você pode dar um nome para esse seu código, né? Lista 1 de exercícios. Porque vai ficar organizado. Vamos ver se ele vai aceitar esse nome. Eu pus espaço, aceitou. Lista 1 de exercícios. Vai ficar organizado, você vai ter toda a sua lista de exercícios aqui. Então, ao final, nós vamos ter feito 5, 6, 7. Você vai ter todas, tá bom? Bom, continuando então. Então, você vai ter essa primeira lista. Além disso, você vai ter também a segunda lista de exercícios, que é a lista 2. Abriu a lista 2? Não. Lista 1. A lista 2 não está abrindo. Um espaço aqui. Não está abrindo. Eu vou abrir aqui o arquivo Word direto. Arquivo. Abrir. Isso. Exercício 2. Ah, porque minha conexão de internet não está legal. Por isso que ele não está abrindo. Porque ele tem que baixar. Esse é o problema. Pronto, agora abriu. A conexão voltou e ele abriu o PDF, tá certo. Porque eu estou usando o OneDrive e aí ele não estava abrindo. Bom, lista 2. Faça um programa que pergunte um número e retorne se ele é um número maior ou menor do que 100. Para que isso daqui? Para você já usar o if, tá? Ah, mas como é que é o if, pessoal? Olha só, eu já tinha explicado para vocês o comando if acho que foi na nossa terceira semana, né? Isso aqui é um outro slide que já está postado lá. Se a condição for verdadeira, faz isso aqui. Se não, ele faz se a condição for falsa,
ele passa para o próximo. Se eu tiver um else, ele faz o se não, né? Se, então, se não. Beleza. Então aqui eu tenho uma variável 100, se var é igual a 100, exiba, valor da expressão é 100. Pronto, tá aí um código. Gente, lembrando que eu estou passando rapidamente também esse início dessa apresentação, porque é algo que nós já discutimos em sala, tá? Eu estou apenas lembrando com vocês. Se variável 1 tem uma expressão verdadeira. Se for 0, 2 tem uma expressão verdadeira. Então, quando eu executo esse código, eu estou falando o seguinte, a variável 1 vale 100. Se a variável 1 vale 100, vai mostrar got a true expression value. E depois eu falo que a variável 2 vale 0. Se ela vale 0, se variável 2, aí vai mostrar o código dela, né? Não vai mostrar nada, vai mostrar só o goodbye. Por quê? Se ela vale 100, 100 equivale a true. Então vai mostrar, vai executar o que está dentro desse primeiro if. Depois que eu joguei ela para 0, 0 já não é mais true, já é evaluado como false. Então ele vai mostrar só o goodbye no final, tá? Aqui eu tenho alguns outros códigos, aqui quantidade, eu entro com uma quantidade, se for menor do que 1000, o desconto é 5%. Isso aqui nós já discutimos, inclusive, naquela lista de exercícios que eu tinha percentuais de acréscimo e decréscimo, né? Acho que é essa lista 2 aqui mesmo. Sim, olha lá, multa, excesso, aqui, percentuais, né? 8%, 5%. Então, se é 8%, é 0,08. Nós já discutimos aqui esses percentuais, estou só lembrando. Então, aqui eu tenho o elif, que eu posso utilizar. Então, aqui o if, elif e o else. O que mais? Eu tenho aqui o while, que é um outro tipo de laço condicional, que está aqui também, tá? Então, aqui eu tenho uma contagem usando o while. Só vou ler o exemplo. Count é igual a 0. Enquanto o count for menor do que 9, tudo que tiver aqui dentro, enquanto a condição for satisfeita, será executado. Então, enquanto o count é menor do que 9, vai mostrar essa mensagem. Então, ele vai entrar aqui e vai falar assim, o count vale 0. Vai mostrar, the count is 0. Aí eu estou aumentando. Count é igual a count mais 1. Aí ele vai voltar. Por quê? Porque a condição ainda existe. 0 mais 1 dá 1. Opa, 1 é menor do que 9? Sim, então vai continuar. E por aí vai. E aí ele faz esse laço até que chega uma hora que o count vale 8. E aí ele soma mais 1, é 9. Se é 9, essa condição não é satisfeita, porque eu falei que é apenas menor do que 9, então não entra mais. Aí ele dá o goodbye, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo de loop infinito, né? Enquanto a variável é 1, faz o que está aqui dentro. Sempre vai executar esse laço, porque eu não estou mandando mudar o valor da variável aqui, tá? Só vai parar de executar o laço quando você colocar um número diferente, né? Para essa var, certo? Só que ela vai ser sempre 1, então aqui eu não mudei. Beleza? E eu tenho o famoso for. Toda linguagem de programação tem um for. Se eu quero fazer um for de 5 vezes, é de 0 a 4 ou de 1 a 5, eu vou usar uma range. Range é uma faixa, né? Faixa 0,5. Então aqui, list range 0,5, tá aqui. For var in list range 5. Se eu pegar isso aqui, vou copiar, deixa quieto aqui. Todas as letras da palavra Python. Por quê? Porque eu posso iterar numa string, né? Nós temos um exercício que vai fazer isso também. Aqui eu tenho uma lista. Aqui nessa lista eu tenho banana, apple e mango. E eu faço aqui uma range e exibo também. Ótimo, e com números. Tudo bem. Então é isso. Então com base nesse if aqui, nós temos essa lista 2. Aqui eu tenho um programa que pergunte o número, retorne se é par ou ímpar. Você vai usar um if. Leia 3 números e mostre o maior deles. Você vai usar if. E mostre o maior e o menor. Você vai usar if. Então, são programas simples que vai aumentando a dificuldade. O número 5, já você vai ter que pensar um pouco mais. Número 6, uma folhinha de pagamento. 7, envolve também aqui
um cálculo matemático, né, de quantidade. 8, os 3 lados de um triângulo, falar se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Pergunte um ano e retorne se ele é um ano bissexto. Essa lista nós também corrigimos e comentamos dentro de sala, tá? Então tá aqui essa lista. Depois você vai alterar isso daqui e você vai criar uma função. A função é com o def para criar a função. Faça um programa que pergunte um ano, depois faça a contagem desse ano até 2020, colocando um asterisco na frente dos anos bissextos. Vocês também fizeram. Então aqui eu tenho a segunda lista de exercícios. Lembrando, pessoal, que a segunda lista de exercícios vai ser entregue no dia 22 de agosto. Uma lista que acho que quase todo mundo já fez ou começou pelo menos, tá? A lista 3 eu vou comentar depois na nossa próxima aula. Então é isso. Nessa aula de hoje, vocês então vão... Foi só uma revisão do que nós já vimos, vão trabalhar essas atividades para serem entregues. A nossa meta são 6 atividades para serem entregues até o final do semestre, até o dia 3 de outubro. O semestre termina no dia 10 de outubro, não é isso? 10 de outubro. E lembrando que nós temos uma prova de programação orientada a objetos no dia 31 de agosto. A prova nada mais é que um trabalho também. E a semestral no dia 5 de outubro. É isso daí, ok? Nós então continuaremos a nossa conversa na próxima aula, certo? É isso aí, pessoal.